Fala galera, sou o Sassá do Mostrão da Química e hoje nós vamos continuar a resolver o segundo exame de qualificação da UERJ de 2016, a parte de Química, né? Então vamos lá. Questão 33. A ionização do ácido cianídrico é representada pela equação química abaixo. Aí tem ali o ácido cianídrico com aquela dupla seta, né? Uma para a direita e outra para a esquerda, gerando H+, e gerando o cianeto. Um experimento sobre esse equilíbrio químico, realizado a temperatura constante, analisou 4 parâmetros apresentados na tabela. Aí ele mostra os parâmetros: grau de ionização, que é representado pelo alfa, constante de equilíbrio, representado pelo K, Ka nesse caso, potencial hidrogeniônico, que é o pH, e concentração de HCN, que é representado pelo HCN tricolchete, que representa a concentração molar desse HCN. Ao ser estabelecido o equilíbrio químico da ionização, foi adicionada certa quantidade de cianeto de sódio. Após a dissolução e dissociação completa desse composto, houve deslocamento do equilíbrio de ionização. O parâmetro que sofreu redução após a adição do composto é representado pelo seguinte símbolo. Então vamos lá, galera. Isso daí é uma questão que vai exigir que a gente saiba de equilíbrio químico, que é a parte da química que estuda as reações reversíveis, que é representada pela dupla seta, né? Que é uma reação direta e uma reação inversa. Que, na verdade, como o próprio nome já diz, que estão em equilíbrio, ou seja, a velocidade de produção dos produtos é igual à velocidade de produção dos reagentes. É como se os reagentes estivessem o tempo todo sendo consumidos, né, gerando os produtos, e ao mesmo tempo esses produtos são reagentes da reação inversa e regenera os reagentes. Então os produtos regeneram os reagentes e vice-versa. E outro conceito importante é o de deslocamento de equilíbrio, que a gente vai ver um pouco mais para frente na prática, mas é a ideia de que a gente tem uma reação em equilíbrio e a gente vai perturbar esse equilíbrio, a gente vai aumentar a concentração. Por exemplo, na nossa questão, a gente tem o HCN e tem os produtos H+ e CN-. Então a gente vai perturbar o equilíbrio. Então a gente pode aumentar o H+, pode aumentar o CN-, pode diminuir o H+, pode diminuir o HCN, aumentar o HCN. A gente pode fazer diversas mudanças e isso vai perturbar o equilíbrio. E a gente sabe que quando a gente perturba o equilíbrio, a equação tende a restabelecer um novo equilíbrio. E ela faz isso deslocando. Então se a gente, por exemplo, mexe nos produtos, se a gente aumentar os produtos, aumenta o H+, por exemplo, a reação vai tender a deslocar para equilibrar isso que a gente fez. Então, se a gente aumentou o H+, ela tende a consumir esse nosso aumento e deslocar no sentido oposto. Porque a gente deu H+ para a reação, então ela tem que restabelecer o equilíbrio. É como se a gente tivesse numa balança que a gente vai acrescentando o peso de um lado de uma balança e do outro, aquelas balanças antigas, né? E a gente acrescenta o peso de um lado e a reação por si só tende a aumentar o peso do outro para compensar, como se fosse isso. Então vamos começar com um conceito importante de grau de ionização. Também chamado de grau de equilíbrio, mas quando a gente está falando de uma reação de ionização, né, que é o que aconteceu, do HCN ionizando, né, virando dois íons, então a gente chama de grau de ionização. Vai ser nada mais do que a razão entre a quantidade de mols que dissociaram sobre a quantidade inicial. Então como é que a gente vê isso? Por exemplo, a gente começou essa reação agora. A gente colocou 1 mol de HCN num potinho. No primeiro momento a gente não tem nem o cianeto nem o H+, mas isso aqui é o inicial. E aí quando a reação vai acontecendo, por exemplo, a gente gerou 0,2 mol
de H+. Pela proporção estequiométrica, a gente gera também 0,2 mol de HCN. Aqui, houve uma reação que gastou 0,2 mol para gerar o H+, né, na proporção estequiométrica. 0,2 reagiram, 0,2 mol de HCN reagiram ionizando para gerar 0,2 mol de H+, 0,2 mol de HCN. Então a gente tem o início, a reação e o equilíbrio. Então se a gente consumiu 0,2 mol, a gente tem que aqui no nosso equilíbrio a gente sobrou 0,8 mol de HCN. A gente continua com 0,2 mol de H+, e 0,2 mol do cianeto. Então vamos lá. Quanto que dissociou, né? Basicamente quanto que foi gerado de íon. Então 0,2 mol sobre quanto que a gente tinha inicialmente, 1 mol. Então isso aqui é igual a 0,2 ou 20%. Então o grau de ionização é igual a quanto no caso o grau de ionização é o quanto que a gente gerou de íon sobre quanto que a gente tinha inicialmente. Outro conceito importante é o de constante de equilíbrio. Como o próprio nome já diz, ela é uma constante e vai ser sempre constante para uma mesma temperatura. Vamos ver isso um pouco mais aprofundado. Então a constante de equilíbrio a gente representa pela letra K e com um C pequeno ali do lado, que nada mais é do que a constante de equilíbrio K em termos das concentrações molares, é o Kc. Quando a gente está falando de uma constante de equilíbrio de uma reação de ionização, a gente chama de Ki. E quando essa reação de ionização é de um ácido, que é o caso da nossa questão, a gente fala de Ka. E quando é uma ionização de uma base, a gente fala de Kb. Então Ka e Kb são exatamente a mesma coisa, né? É o mesmo Kc. O próprio Ki é a mesma coisa que Kc, só que de uma reação de ionização. Como é que a gente define o Kc? O Kc é igual à concentração molar dos produtos sobre a concentração molar dos reagentes. Então, no nosso exemplo, a gente tem que os produtos são o H+, e o Cn- sobre HCN. Então, esse é o nosso Kc. Beleza, então a gente já falou sobre os conceitos importantes dentro de equilíbrio químico, de grau de ionização, que é quanto ionizou sobre quanto a gente tinha inicialmente, e a constante de equilíbrio, que a gente representa pela letra K e o C, e quando é de ionização a gente pode chamar de Ki, quando é de um ácido a gente pode chamar esse Ki de Ka, e quando é de uma base de Kb. No nosso caso, a gente tem um ácido, a gente tem um Ka, que é igual a H+, vezes concentração molar de Cn- sobre concentração molar do HCN. Esse é o nosso Ka. Aí, faltou ainda a gente falar sobre deslocamento de equilíbrio, e a gente vai ver isso agora com mais detalhe. Então, como eu disse no início da aula, a gente perturba o equilíbrio de uma reação mudando a concentração, por exemplo, do produto, de algum produto, de um reagente, e aí a equação vai tender a restabelecer o equilíbrio. Então funciona da seguinte maneira. Por exemplo, eu venho aqui e coloco dentro desse nossa reação, está acontecendo, por exemplo, num pote. Dentro desse pote eu ponho mais H+. Eu viro uma garrafa de H+ dentro desse pote. Então a gente vai aumentar a nossa concentração de H+. A reação percebe isso, que a gente perturbou ela, e ela tende a equilibrar isso. Pô, aumentou muito o H+, então vamos ter que gastar esse H+. Então ele desloca para lá, aumentando a concentração do HCN, diminuindo consequentemente a do Cn- também. Outro exemplo, se a gente diminui a concentração de H+, a reação percebe isso e ela quer restabelecer o equilíbrio. Então, se ela percebe que está faltando H+, então ela vai gastar mais o HCN
para poder gerar mais o H+. Consequentemente, vai gerar mais o CN- também, porque está deslocando nesse sentido, no sentido da reação direta. Então, na questão, o que ele fala? Ele pegou um sal, cianeto de sódio. Nesse caso, ó, tem uma setinha só, porque não é o equilíbrio. É um sal que a gente colocou no meio aquoso e ele dissociou 100%. Então, se a gente tinha 1 mol de sódio, de cianeto de sódio, ele gerou 1 mol de Na+, e 1 mol de Cn-. E ele deixou de existir. Ele foi todo consumido para gerar. Ao contrário da nossa reação de equilíbrio, que a gente viu que tem, depende do grau de ionização. Nesse caso aqui, o grau de ionização foi 100%. 100% do que a gente inicialmente ionizou. E lá no exemplo que a gente deu, 20% só ionizou. Então a gente tinha 1 mol e gerou 0,2 mol de íon. Tá, então vamos lá. A gente acabou de colocar esse sal no mesmo pote. E olha só, ele tem o mesmo íon que a nossa reação inicial. Então o que acontece? É como se a gente tivesse aumentado a quantidade desse íon. E se a gente aumenta a quantidade, a gente perturba o equilíbrio. A reação entende isso e tende a restabelecer o equilíbrio. Então ela tende a deslocar no outro sentido. E consequentemente vai diminuir a concentração de H+, e aumentar o de HCN. Vamos ver isso aqui na nossa equação de Ka, se ela muda alguma coisa. Então a gente tem que, primeiro, inicialmente, o Cn aumentou. Teoricamente, a gente iria aumentar o Ka também, né? Porque eles são diretamente proporcionais. Mas por que isso não acontece? Por que o Ka fica com o mesmo valor numérico? Porque, como a gente viu aqui, a reação desloca para a esquerda, né, no sentido do HCN. Então ela vai consumir o H+, e vai aumentar o HCN. Então todas essas mudanças vão se anular entre si e a reação e o valor do Ka vai ficar exatamente o mesmo. Por isso que o Ka se chama constante. Ele se mantém constante para uma mesma temperatura. Então, no enunciado ele diz que a temperatura foi mantida constante durante o tempo inteiro. Então, a constante de equilíbrio vai ser sempre a mesma. O que vai acontecer é que a reação vai deslocar o equilíbrio para compensar alguma perturbação que a gente fez. Então, a gente já pode eliminar a opção que diz que o Ka mudou, né? O Ka se manteve o mesmo, nem reduziu nem aumentou. Então, vamos falar sobre o grau de ionização, que era quanto de íon foi gerado sobre quanto a gente tinha inicialmente. Então, se vocês lembrarem da nossa equação inicial, a gente viu que a gente perturbou o equilíbrio, né? A gente botou aquele sal, o cianeto de sódio, aumentou a concentração de HCN e a gente viu que a reação tendeu a equilibrar isso de novo, tendeu a compensar essa mudança. Então ela compensa gerando mais HCN e fazendo isso ela desloca nesse sentido e acaba consumindo H+, e gerando mais HCN. Então se a gente colocar isso na nossa fórmula aqui, a gente vê que o H+ diminuiu e o HCN aumentou. Logicamente, se o H+ diminuiu, o nosso grau de ionização também diminuiu. Gabarito, letra A. Por que o pH não diminuiu? A gente sabe que o pH, quando está baixo, significa que está muito ácido, ou seja, muito H+. Quando o pH está alto, significa que o meio está básico, ou seja, tem menos H+. Então a gente viu que nessa nossa equação, a gente perturbou o equilíbrio, a gente diminuiu a concentração de H+. A gente diminuiu a concentração de H+, o pH fica alto, não baixo. Então a única opção que a gente tinha para responder é a letra A, que o grau de ionização reduziu. Valeu, galera. Até a próxima. Vamos ficar monstrão. Mas se for pra jogar, eu vou ganhar tudo. Ela é a rainha, eu o rei. É nós que tá. Me ensina o que eu não sei. Cleópatra, eu quero.